Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para nossa videoaula de práticas 2, né? A nossa última videoaula do nosso semestre, nosso bimestre, né? Para a gente encerrar então com o nosso plano de ensino, duas obrigações acessórias que eu quero falar com vocês, apenas a questão conceitual, legislação e conhecimento de vocês, né? Que é a DMED, tá? A DMED, como muitos falam, né, que é a Declaração de Serviços Médicos, tá? É uma declaração com o objetivo, então, de reunir as informações sobre os serviços prestados, né, por profissionais da área da saúde, né? É a chamada Declaração de Serviços Médicos e da Saúde, a DMED, tá? Que foi instituída em 2009, por Instituição Normativa número 985, e é uma declaração que deve ser realizada anualmente. Então, uma vez no ano, essa declaração ela tem que ser transmitida à Receita Federal pelos profissionais da área de saúde e, né, até o mês de fevereiro de cada ano, tá? Por quê? Porque a DMED também é uma daquelas declarações, assim como a DIRF, assim como a DIMOB, né? Que é utilizada pela Receita Federal do Brasil no cruzamento de informações na declaração de imposto de renda da pessoa física, tá? Então a declaração de serviços médicos da saúde, a DMED, né, se refere à declaração feita por pessoa jurídica ou por pessoa física com equiparação à jurídica, tá? E essa declaração tem como intuito a fiscalização relacionada com os dados declarados pelos pacientes no imposto de renda, em comparação com as informações declaradas pelos profissionais da saúde. Então, eu tenho uma clínica médica, informo lá que a Francisca, no CPF tal, teve durante aquele ano calendário, 2019, por exemplo, um gasto na minha clínica de R$5.000 com saúde, né? Com exames, com consultas e coisas nesse sentido. E aí a Francisca declara na Receita Federal do Brasil que gastou 6.000, né? Um exemplo. Ele vai fazer a malha fina e não vai casar as informações, né? Ou seja, fazer o cruzamento não vai casar as informações, então a Francisca está na malha fina do imposto de renda, tá? Só para vocês terem uma ideia do que é a DMED e como que a Receita Federal utiliza a DMED para fins de cruzamento de dados, tá? Dessa forma, os profissionais de clínicas médicas de especialidades como odontologia, psicologia, fisioterapia, entre outras, tá, estão de acordo com os serviços médicos de saúde englobados pela DMED. Os profissionais da saúde precisam declarar todos os valores que foram pagos por pessoas físicas, tá? Isto é, por pacientes que receberam serviços médicos e de saúde dos profissionais em questão lá levantados, né? Aliás, citados. No entanto, os valores recebidos pelo Sistema Único de Saúde, SUS, e por pessoas jurídicas não devem ser declarados na DMED. Por quê, pessoal? Porque a DMED, a função dela é pegar a pessoa física, tá? Os pacientes, pessoas físicas. Não interessa para a Receita Federal aqui os pagamentos efetuados por pessoa jurídica e nem então os valores recebidos pelo SUS, né? Porque o SUS é o próprio governo federal, né? Repassa os valores do pagamento pelo SUS. Então, para ele não interessa essa questão. Então, não é obrigatório informação desses valores, né, do SUS e de recebimentos por pessoas jurídicas na DMED, né? Estão interessados, então, nos recebimentos de pessoa física, tá? Para fins de cruzamento do imposto de renda, tá? Segundo a legislação, né, da DMED, também estão obrigados à entrega dela às operadoras de planos privados e às prestadoras de saúde e serviços médicos, né? Então, as operadoras de planos privados, né, de saúde, as operadoras de saúde, planos de saúde, também são obrigadas a informar na DMED esses dados. Para quê? Também para cruzamento de dados, né? Porque no imposto da pessoa física, nós não temos somente gastos com médicos, dentistas, psicólogos, nós temos também gastos com planos de saúde, né? Então, é uma forma da Receita Federal cruzar essas informações. Lembra que eu falei para vocês lá na primeira aula? Obrigação acessória, né? É uma obrigação prevista em lei que tem uma prestação positiva ou negativa, né? De interesse do fisco, né? Justamente para quê, pessoal? Para cruzar informação, né? A obrigação acessória é para isso. É para cruzar informações, tá? Utilizadas pelo fisco, tá? A multa pela não entrega da DMED, né, como toda obrigação acessória, não entregue dentro do prazo, né, de R$500 por mês, calendário ou fração, aplicável às pessoas jurídicas que tiverem início de atividade ou que na última declaração apresentada tenha apurado o lucro presumido, né?
E R$ 1.500 por mês calendário ou fração aplicável às pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real ou arbitrado, né? Se não tivesse sido entregue a declaração, verifique se a forma de apuração do lucro na última DCTF entregue. Aqui, pessoal, lembra da questão do mês calendário e fração, né? Então é somado, tá? Não significa que eu paguei, transmiti por atraso, eu pago só R$ 500. Não, vai somando os meses calendários, né? Então a multa ela é bem pesada, né? Pela não entrega da DIMED dentro do prazo, tá? Então o que eu tinha para falar para vocês sobre a DIMED, pessoal, é isso. É apenas questão de vocês entenderem o que é a declaração, quem é obrigado a transmitir a declaração, né? Quando transmitir a declaração e as penalidades cabíveis. E o porquê que a Receita Federal utiliza essa declaração, tá? E outro dos braços do SPED, né, pessoal, o mais importante deles, um dos mais importantes dele, a escrituração contábil digital, né, a chamada ECD, né? Então, o que é a escrituração contábil digital? Ela nada mais é do que um dos braços do SPED, ou seja, uma parte integrante do projeto SPED, né, regulamentada na impressão normativa 1774/2017 atualmente, né? E tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, versão digital, dos seguintes livros: livro diário e seus auxiliares e livro razão e seus auxiliares, se houver, né? O livro contábil, né, pessoal? O livro diário, livro razão, né? Aquele livro em papel, né, que ainda existe. O livro diário e razão ele ainda existe, tá? Em papel. Eu transmito esses livros de forma digital, tá? Para o fisco, para o governo federal. Segundo o artigo 3º dessa instrução normativa, pessoal, estão obrigados a adotar a ECD as pessoas jurídicas e equiparadas obrigadas a manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial, atendendo o disposto no artigo 1179 do novo Código Civil, tá, pessoal? É tudo regido pelo Código Civil. O citado artigo na normativa não relaciona as empresas obrigadas à entrega da ECD, no entanto, dispõe sobre a previsão de dispensa, tá? Mas, por analogia, óbvio, por segmento já de manutenção dos dispositivos legais, nós podemos dizer que ficam obrigados a apresentar a ECD, né, todas as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Todas as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, sem exceção, são obrigadas a transmitir a escrituração contábil digital, tá? A microempresa, a empresa de pequeno porte, inclusive optante pelo Simples Nacional. Mas por que demos inclusive optante pelo Simples Nacional? Pessoal, aqui tem uma falha muito grande de algumas pessoas que quando fala ME ou EPP, automaticamente ele vincula ao Simples Nacional e fala, não, é a empresa do Simples. Não, um ME ou EPP, ela pode ser ME e EPP sem ser optante pelo Simples. O que define um ME ou EPP é o faturamento, pessoal. Lembra, né? Até R$360 mil, um ME. De R$360 mil a R$4.800.000, uma EPP. Então eu posso ter um ME e EPP que fature, né, nesse montante, não optante pelo Simples, tá? Então gravem bem essa situação. Mas um ME e EPP, inclusive as optantes pelo Simples, né, que receber aporte de capital na forma prevista nos artigos 61A a 61D da Lei Complementar CNFT 2006, né? É a figura do investidor anjo. Lembra que eu falei para vocês lá do investidor anjo, quando a gente falamos do Simples? Nós falamos do Simples. Então, quem recebe aporte de capital na forma do investidor anjo, nos termos do artigo 61A e 61D, né? Ele está obrigado a transmitir a ECD, mesmo que seja optante pelo Simples, tá? As pessoas jurídicas imunes isentas que oferirem no ano calendário receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios ou ingressos semelhados, cuja soma seja igual ou superior a 1.200.000 ou proporcional ao período que se referir à escrituração. Então, pessoal, não é que a entidade imune isenta, uma associação sem fins lucrativos, ela tá dispensada de transmitir ECD, não. Se ela recebe aí aporte de doações, de incentivos, de contribuições, né, auxílios, de mais de R$1.200.000, ela é obrigada sim a transmitir a escrituração contábil digital, ok? Também estão obrigadas a transmitir a ECD as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que não utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único do artigo 45 da Lei 8.981/95, que é aquelas empresas que
Mantém uma extração contábil completa sem optar pelo livro caixa, né? Porque mesmo sendo uma empresa lucro presumido, ela pode ter uma prerrogativa, segundo essa lei, o artigo 45, de passar ao ofício somente o livro caixa. Se ela se utilizar dessa prerrogativa, ela não transmite a ECD. Mas se ela não se utiliza dessa prerrogativa, se utiliza então uma contabilidade completa, ela é obrigada a utilizar a ECD, tá? Tem a questão do faturamento, vou mostrar ali para vocês daqui a pouco. A empresa simples de crédito, criada ano passado, né, pelo governo Jair Bolsonaro, a Sociedade Simples de Crédito, a ISC, ou a Sociedade em Cota de Participação, tá? Também é obrigado a transmitir a ECD, tá? Então, as pessoas jurídicas do segmento da construção civil, tá? Por que eu coloquei da construção civil? Porque, pessoal, as empresas de construção civil, elas são dispensadas de transmitir a FD, ICMS e IPI, tá? Por quê? Mas elas não têm inscrição estadual, elas nos compram, sim. Elas compram mercadorias, elas têm inscrição estadual simplesmente para a questão de compra de mercadoria. Mas as empresas de construção civil não são consideradas contribuintes do ICMS. Elas são sim contribuintes do ISS, tá? Mas, de acordo com a Lei 117 de 2003, mas, mesmo que elas são dispensadas da FD, ICMS e IPI, elas ficam obrigadas sim a apresentar o livro de registro de inventário na escrituração contábil digital como um livro auxiliar. Então, não é porque ela está desobrigada do SPED, FD, ICMS e IPI que ela não tem que transmitir ECD. Ela tem que transmitir sim em relação à questão do seu inventário, tá bom? Então, guardem isso também para as empresas de construção civil. Um breve resumo aqui então, pessoal. Lucro real, todas as empresas são obrigadas a transmitir. Lucro presumido, quem não optou pelo livro caixa é obrigado, ou, aqui ó, distribuiu parcelas de lucros ou dividendos sem incidência do imposto de renda retido na fonte em montante superior ao valor da base de cálculo do imposto sobre a renda, apurados, diminuído dos impostos e contribuições que estiver sujeito, independentemente se optou ou não pelo livro caixa. Aqui, pessoal, ó, em montante superior ao valor da base de cálculo do imposto sobre a renda, diminuído dos impostos. Lucro presumido, lembre-se que a gente faz lá, presume-se o lucro, né? Dependendo da atividade. Comércio, por exemplo, 8%, serviço 32%. Vocês fazem aquele cálculo lá normalmente, tá? Apura ali o valor da base, né? Desse valor da base, eu diminuo o que eu paguei de imposto de renda e o que eu paguei de contribuição social, tá? Das contribuições ali, PIS, COFINS, eu diminuo dos impostos e contribuições. Diminuir. Vamos supor que meu lucro presumido, né, a base de cálculo ali, menos os impostos pagos, eu ainda sobrei ali com 300 mil, um exemplo. E a contabilidade oferiu distribuição aos sócios ali de lucros no valor de 400 mil. Opa, peraí. Então a empresa distribuiu parcela de lucros maior do que a base de cálculo tirando os impostos. Se acontecer isso, ela está obrigada a transmitir a ECD. Se não acontecer, vamos supor que você faça esse cálculo do valor da base de cálculo menos os impostos, dá lá 200 mil, e a distribuição de lucro é 100, ou seja, sua distribuição de lucro está menor do que a base de cálculo do imposto tirando os pagamentos, né? Nesse caso ela não transmite a ECD, tá? Ela vai transmitir então se a parcela do lucro for maior do que o montante calculado da base de cálculo menos os tributos, tá? Aí sim ela é obrigada a passar a ECD, tá? Então tem esse cálculo para ser feito. Como eu disse, então as imunes isentas, né? Se oferiu então receitas e doações acima de 1.200.000 é obrigado. E as demais empresas são entregas facultativas, tá? Então, se quiser entregar, pode entregar, tá? Mas é facultativo. Estão dispensadas do envio, então, da ECD, a dispensa, tá? As empresas, pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, de que trata a Lei 123, exceto se ela tiver o aporte do investidor anjo, né? Porque mesmo sendo simples, se tiver aporte do investidor anjo, ela é obrigada sim a passar ECD. Os órgãos públicos, autarquias e fundações públicas, né? Então o órgão público não precisa passar ECD. E as pessoas jurídicas consideradas inativas, tá? O que é a empresa inativa? É aquela empresa que não teve qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial, financeira, zerou tudo. Ela não fez nada, não tem nada, nada. Apenas o CNPJ aberto, vamos falar assim, né? São empresas consideradas inativas, tá? Então essas empresas consideradas inativas também estão desobrigadas a transmitir a ECD, tá?
O período de entrega dela é sempre o último dia útil do mês de maio, tá? Esse ano 2019, por causa de 2020, perdão, por causa da questão da pandemia, né, teve aí prorrogação, mas o normal é o último dia útil do mês de maio, tá? Ao ano seguinte, ao ano calendário que se refere à escrituração, então, 2019 transmite até o último dia útil do mês de maio de 2020. 2020 transmite até o último dia útil do mês de maio de 2021, né? E assim sucessivamente. Mas se ocorrer situações especiais, né, que já falei para vocês, extinção, cisão parcial, total, fusão, incorporação, é o último dia útil do mês de maio do ano calendário que se referia à escrituração, tá? E se ocorrer a cisão, por exemplo, ou a fusão a partir do mês de maio, é o último dia útil do mês seguinte ao do evento, tá bom? Então, se a situação especial ocorrer de janeiro a abril, eu transmito até o último dia do mês de maio essa questão. Se ela acontecer após o mês de maio, até o último dia útil do mês seguinte, tá? Ao que ocorrer a cisão ou fusão, incorporação nesse caso. Prazos, tá bom, pessoal? E, da mesma forma, a ECD é uma obrigação acessória. E sendo obrigação acessória a partir de 14 de 12 de 2018, por força, então, da edição normativa 1856 de 2018, serão aplicadas às pessoas jurídicas que deixar de apresentar a ECD nos prazos fixados, ou que apresentá-la com incorreções ou omissões, as seguintes multas, né, previstas no artigo 12. 0,5 do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderam os requisitos para apresentação dos registros respectivos arquivos, tá? Então 0,5%, pessoal, do valor da receita bruta, tá? Do valor da receita bruta, tá? A multa é muito pesada. 5% do valor da operação com limitada a 1%, do valor da receita bruta, né? A que omitiram prestar informações incorretas, né? 0,02% por dia de atraso calculado sobre a receita bruta, não superior a 1%, é limitado a 1%, aos que não cumpriram o prazo estabelecido, né, para entrega dos registros e respectivos arquivos. Então, gente, são multas pesadas, tá? Dependendo do volume do faturamento da empresa, essa multa é muito pesada. Se pago dentro do prazo, aliás, após o prazo, se pago antes de qualquer procedimento fiscal de ofício, ela tem aí redução pela metade. E a redução é de 75% se a ECD for apresentada no prazo fixado por intimação fiscal de um auditor fiscal aí da Receita Federal, por exemplo, né? Então, a questão da ECD, ela é crime tributário porque o artigo 2º da lei fala que as pessoas jurídicas equiparadas que omitam informações ou apresentam informações falsas sem prejuízo da cobrança das devidas penalidades é considerado um crime contra a ordem tributária. Então nunca omitam, nunca informem dados falsos nas declarações encaminhadas aos entes tributários, seja União, Estados ou municípios, tá? Por quê? Porque é tipificado como crime contra a ordem tributária, artigo 2º da lei 837 de 1990, tá? Pessoal, eu baixei aqui os programas para vocês terem aqui, ó, conhecimento. Essa aqui é a DEMED, tá? Ela é aquele sistema parecido com os programas aqui da Receita Federal, né? Então nós temos aqui a DEMED, tá? Você pode importar dados, pode ter aqui uma nova declaração, tá? Você vai informar aqui um CNPJ qualquer, o ano calendário, né? 2019, vamos colocar aqui, não é uma situação especial. O nome da empresa, você vai informar aqui o nome da empresa, tá? O tipo do declarante aqui. É porque aqui o caractere ficou errado, né? Vamos colocar aqui, que é a empresa Demis Alan, né? E aqui o tipo do declarante, ó, é um operador de plano, né? É um prestador de serviço de saúde, né? Vamos colocar que eu sou um prestador de serviço de saúde. Dou um OK, né? Ele fala que é para confirmar os dados para transmitir a declaração. Aqui ele pede o Código Nacional do Serviço da Saúde, né? O CNES, que toda empresa da área da saúde tem. Eu vou inventar um código aqui, ele não vai passar, porque ele é inválido, tá? O CPF da pessoa, né? Do preenche responsável perante o CNPJ, né? O CPF de quem é o responsável pelo CNPJ e o responsável aqui pela declaração, tá? O CPF do responsável pela declaração. Cadastro, tá, pessoal? Agora aqui, ó, prestador de saúde, ó,
Responsáveis beneficiários. Aqui, pessoal, ó. Responsável pelo pagamento do serviço de saúde. O nome do responsável, tá vendo? Data de nascimento, o valor do pagamento no ano. Tudo isso aqui é informado, tá vendo, ó? Eu vou pegar e colocar aqui. Colocar que a Luísa fez o serviço de saúde comigo, né? E o valor que ela pagou pra mim foi R$500, certo? Foi R$500. E aí o que que acontece? Eu vou pegar e vou preencher a informação, tá? Vou preenchendo a informação. Transmitir essa CD aqui, o que que acontece? Ela vai, olha lá, ó, a Luísa já tá aqui, ó, tá vendo, ó? Ele vai criando os campos. A Luísa já tá aqui preenchida. E aí eu vou pegar e vou informar aqui, ó, os demais beneficiários do serviço de saúde. Se a Luísa aqui, ó, foi a responsável pelo pagamento, beleza. Mas se ela teve um outro, né, eu venho aqui e informo o outro beneficiário que eu tive, entendeu? Um outro beneficiário que eu tive. Ó, se eu coloquei o meu CPF, ele fala que não pode ser igual ao CPF do responsável pelo pagamento, né? Talvez você está pagando, por exemplo, para o seu filho, né? Então você vem aqui e coloca o nome dele, Pedro, né? Nasceu 21 de abril de 2006. Paguei R$500 pro Pedro, né? E coloco a informação aqui. Por quê? Porque lá na Receita Federal você tem os gastos com dependentes, né? Então a Receita Federal já faz esse cruzamento também com os dependentes. Isso aqui, pessoal, é a DEMED, tá? Eu faço o salvo, né? E envio o arquivo para Receita Federal do Brasil. Com base em todas as informações aqui, ó, eles fazem o cruzamento da malha fina do imposto de renda na pessoa física, né? Então vejam, não é difícil, é uma declaração bem tranquila de se trabalhar. Apenas cadastre e você vai informando aqui, ó, os pacientes, né? Mas é de importantíssima informação para a Receita Federal no cruzamento de dados do imposto de renda na pessoa física, tá? Então isso aqui é a DEMED, com multa pesada, lembra lá, porque ela é somada pelo ano calendário ou fração, né? E aí, pessoal, nós temos aqui também o SPED contábil, né? Como todos os programas SPEDs, né? Ele é o mesmo padrãozinho, mesmo layout, vamos falar assim, né? Ele vai iniciar, então, os recursos aqui referente ao SPED contábil. Então, o SPED, pessoal, você vai fechar a contabilidade no seu programa gerencial contábil, né? E com base nesse programa gerencial, você vai gerar um arquivo. E esse arquivo ele vem ser importado para dentro da escrituração contábil digital, tá? Aqui, inclusive, ó, serão exibidas as contas escriturações contábeis importadas, tá? Você vem, inicia aqui, ó, o processo de importação. Eu não tenho aqui um balanço óbvio, né, de uma empresa para poder importar, mas vocês vão vir aqui fazer o início da importação e validação da escrituração, tá? E aí faz toda a análise do livro, das informações, tá, pessoal? Lembrando que aqui plano de contas, tudo referenciado, tá? Você tem todo um layout a seguir, tá? Dentro da escrituração contábil digital, ó. Importar, você pode até criar uma escrituração contábil digital aqui, mas lançamentos contábeis vai fazer um a um aqui manualmente, né, pessoal? Impossível. Pega seu arquivo e faça a importação do arquivo. Busca o arquivo, importa-se, e aí você vai fazer a análise das informações, né, e transmitir ao governo federal. Então esse é o programa chamado SCD, é o SPED contábil, tá? Ele tem uma tabela, pessoal, ele tem toda uma informação, inclusive tipo um manual, tá? É um manual que tem. Eu vou colocar esse manual dentro do SEI agora para vocês, tá? Para vocês verem, tá? É um manual do SPED, tá? Eu vou colocar dentro do SEI para vocês, para que vocês tenham essa informação, tá? Para estudo, tá ok? Então, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso na data de hoje, tá? Não tem como a gente ir bem a fundo mesmo
na SCD, porque nós teríamos aí que pegar e